Na apresentação que fazemos aqui em cada semana da história da celebração do Ano Santo, estamos agora a meados do século XVII e, como sempre, contamos com o D. Manuel Clemente para nos ir apresentando estes passos jubilares ao longo da história. Boa tarde. Com certeza. Obrigado, D. Manuel. Com muito gosto. Vamos então até 1650, estamos a meio do século XVII. Como nós sabemos, em Portugal as coisas nessa altura também tinham mudado muito. É da história, em 1640 Portugal tinha-se separado da Espanha, não é? E tinha começado a dinastia de Bragança. Foi um tempo um bocado complicado até para a Igreja em Portugal, porque os reis tinham essa faculdade de indicar o nome dos bispos, não é? Mas qual era o rei de Portugal? O rei de Espanha continuava a dizer que era ele. Estávamos em guerra, a guerra só vai acabar mais tarde, em 1668, portanto o rei de Espanha, Filipe IV de Espanha, não, eu sou Filipe III de Portugal, não é? E o Dom João IV, não, agora sou eu, não é? E depois o filho dele, o Dom Afonso VI, a mesma coisa. Então quem é que apresenta os bispos? Quem é que indica? De maneira que os papas, enquanto as coisas não se resolviam entre eles, também não nomeavam. E, portanto, Portugal ia ficando sem bispos. Isto vai ser de tal maneira, já agora, por apontamento, para também percebermos em que época estamos, vai ser de tal maneira que quando chegar ali quase ao fim dos anos 60, não há nenhum bispo em Portugal, nem aqui no território europeu, nem por aí fora, então ultramar, não é? Está um país sem bispo, enquanto não houve a paz com a Espanha, que só aconteceu em 1668, portanto 28 anos depois da independência, 1 de dezembro de 1640, Portugal ia ficando sem bicho. Não havia nomeação. Não havia. E foi assim um período difícil. Bem, estamos então no jubileu. Foi nesse contexto que aconteceu o jubileu. Contexto português. Portugal era esse o clima. Sim. 1650, o Papa é o Papa Inocêncio X. Ao contrário do que nós vimos no jubileu anterior, o Papa Urbano VIII era um Papa relativamente jovem, para as idades habituais dos Papas, e com saúde. Este não, o Papa Inocêncio X já é um Papa idoso para a época, não é? Naquela altura um septuagenário era o que seria hoje ter mais de 100 anos, não é? E por isso um Papa muito limitado, mas mesmo assim quis fazer o jubileu, fez o jubileu, com tudo aquilo que é habitual nos jubileus, mas, digamos, de uma maneira afirmativa, ou pelo menos subentendida, havia ali algo por dentro, não digo como intenção, mas quase. É que em 1648, 2 anos antes, tinha sido a Paz de Westfália. O que é que se chama a Paz de Westfália? A Paz de Westfália tinha sido um acordo entre as chamadas potências europeias para terminar uma tremenda guerra que durou 30 anos, a famosa Guerra dos 30 anos. Famosa não, famigerada Guerra dos 30 anos. Que é uma guerra que, ao princípio, tinha um pretexto religioso, não é? Entre católicos e protestantes, sobretudo ali no que restava, no que sobrava do Império Austríaco, não é? Do Império dos Habsburgos. Os Habsburgos eram católicos, enfim, sempre com aquela intenção de que aqueles países que tinham aderido ao protestantismo, concretamente ao luteranismo, voltassem atrás, mas eles não queriam, portanto, e isto vai integrando todas as outras potências europeias. Não nos esqueçamos que os Habsburgos da Áustria também são Habsburgos em Espanha, e pelo meio ficava a França, enfim, teoricamente católica, mas também com protestantes, sobretudo calvinistas, e que depois também entra nestes conflitos, e de uma maneira que até nos pode parecer surpreendente, mais para o lado dos protestantes do que para o lado dos católicos. Portanto, digamos que a religião aqui aparece como um pretexto, porque o que está em causa é quem é que manda na Europa. Enfim, foi uma guerra tremenda, muita gente morta, de um lado e do outro, e pronto, o poder do Estado vai por aí fora, mesmo que à frente do governo francês tivesse um cardeal, o famoso cardeal Richelieu, mas aquilo era só a França e o resto ficava secundário, mesmo a parte religiosa, não é? E por isso, quando se chega à Paz de Westfália, nem o Papa é consultado. E isto representa o quê? Representa, de certa maneira, o fim de uma certa proeminência de honra, e às vezes mais do que isso, da Santa Sé, do Papado, aqui na cristandade europeia. Porque agora tratam dos assuntos entre as potências e, portanto, a Paz de Westfália, cada um resolva lá a religião dentro do seu Estado, sigam a religião do rei, sigam a religião do príncipe, e a Santa Sé não é ouvida nem achada para que isto se resolva assim.
O que foi o que eu acabei de dizer, portanto, um tempo em que essa, enfim, ascendência, essa supremacia, enfim, teórica e muitas vezes prática que a Santa Sé tinha tido, que vinha da Idade Média, agora estava ultrapassada por a situação que vem até hoje, não é? Hoje pode-se Desde o respeitar século mais ou XVII. menos o Papa, mas quem manda são os Estados e quem mandar nos Estados, que às vezes nem se sabe se são os governantes, são outros que mandam mais que eles. Mas enfim, e isto é importante dizer, porque esse jubileu de 1650 com o Papa Inocêncio X acaba por ser, de certa maneira, um contraponto com esta situação. Uma vez que a Europa caminha para uma Europa, sobretudo política, e em que o aspecto religioso ou a ligação de todos, porque já não era, porque já tinha havido os protestantes e os católicos e os anglicanos no século XVI, mas enfim, o que ainda restava de uma certa ascendência da Santa Sé sobre, enfim, a vida da Europa e da Europa cristã, agora é ultrapassada pelas potências políticas, mas, entretanto, há uma multidão que acorre a Roma. E acorre a Roma por um motivo especificamente religioso, que é o do jubileu, que é para ganhar indulgência, que continua a ter muita premência, enfim, no coração dos crentes, querem ficar purificados das penas dos seus pecados e ser purificados já na terra para não terem que as purificar no purgatório, e também para aqueles que, entretanto, já tinham partido, essas almas do purgatório, pelas quais se continua a rezar. Esse é que era o grande objetivo religioso, mas, de certa maneira, mostra ser um contraponto àquilo que parece ser o apagamento da autoridade do Papa e da Santa Sé, porque o Papa Afinal, ainda era uma referência. Exatamente, vai ter uma multidão em Roma e por fins especificamente religiosos, porque agora não havia mais nada lá em Roma, senão isso, embora continuasse a ser chefe de Estado, porque era chefe do Estado Pontifício, que ainda vai perdurar até ao século XIX, cada vez mais reduzido, mas a perdurar. Mas é por motivos religiosos que essas multidões vão a Roma, numa altura em que, vendo as coisas para o lado político e ao lado da paz de Westfália, combinada apenas entre as potências, sem ninguém ter perguntado nada a Roma, parecia que agora o papado já foi, não é? Assim como autoridade, enfim, com respeito generalizado. Mas não, porque as pessoas, por motivos religiosos, lá vão fazer as suas peregrinações, lá chegam a Roma, é um tempo de relativa paz, e por isso em que as viagens se podiam fazer com relativa segurança. É sempre bom lembrar que não há aviões nem caminho de ferro nessa altura, portanto, as viagens são viagens custosas, não só porque custam alguma coisa, quando têm que pagar, sobretudo os que vieram por mar, pelo Mediterrâneo, não é? Mas custosas também porque fisicamente eram árduas. Claro está que se desenvolvem as tais confrarias. Nessa altura, aliás, do século XVII, antes e depois deste jubileu de 1650, também há um desenvolvimento, um incremento destas confrarias e hospícios ligados às nações, por exemplo, a nossa, né, de Santo António dos Portugueses, mas também há de todas as outras nacionalidades que vão assim a Roma em maior número, exatamente para que os peregrinos sejam acolhidos com algum conforto, como nós diríamos hoje, não é? E eu quero salientar este ponto. O que é especial do jubileu de 1650 é ser um contraponto ao apagamento político do papado, e aparece sobretudo esta finalidade religiosa que leva tanta gente a Roma neste jubileu de meados do século XVII. E que, sem dúvida nenhuma, fica nessa referência do jubileu de 1650. Digamos, o contraponto à paz de Westfália, no sentido de afirmação religiosa da peregrinação. Veremos nos 8 dias de Dom Manuel outro jubileu, avançamos mais 25 anos, não é? São esses os saltos... São passos gigantes. Passos de gigante, mas que aqui apresentamos em cada semana, precisamente para tomarmos conhecimento do que foi a celebração do jubileu ao longo da história.